Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Identidade é dignidade. Ter o nome reconhecido, o gênero respeitado e a existência validada é o mínimo. Mas ainda não é realidade para muita gente. No Maranhão, mais de 2.300 atendimentos foram realizados pelos núcleos da Mulher e de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, garantindo a pessoas trans o direito à retificação de suas certidões. Hoje vamos refletir sobre como a desigualdade de gênero impacta vidas, relações e oportunidades. E de que forma a reparação por meio da escuta qualificada, da atuação institucional e da reconstrução dos vínculos sociais pode promover respeito e justiça. Não se trata mais de enxergar essas questões como novidade. Trata-se de reconhecer que a reparação não é favor, é compromisso com a equidade. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a psicóloga organizacional e do trabalho da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a DPE-MA, Dávila Jucá. Seja muito bem-vinda, Dávila, ao Toda Mulher. Bom falar sobre isso, não é? Esse atendimento humanizado da Defensoria que retifica essas certidões e dá oportunidade para que as pessoas, de fato, consigam, né, ter acesso a oportunidades e ter reconhecimento de quem elas são, de verdade, sempre foram. É um ensejo benévolo justamente por ser vital. Então, esses intercâmbios de retificação documental não são apenas um movimento de formalidade, mas eles fazem a vida acontecer com vitalidade, não apenas com sobrevivência. Então, é possível perceber que quando uma pessoa que ocupa a letra T da sigla LGBT+, ela tem acesso aos direitos de ter vida com vida, a subjetividade dela começa a ser oxigenada e ela tem mais chances de ser feliz. É porque é um processo de autorreconhecimento, de reconhecimento que ele sempre busca, né? A pessoa trans, que vive toda aquela angústia, né, de você ser aceito na sua família, no seu núcleo, né, social, e de ser vista da forma como ela é. De fato, é uma necessidade vital, né? Você Sim. saber que você está entrando num lugar. E o nome é o caminho para isso, não é? A gente tem a questão do nome social, né, que a lei garante o direito, mas retificar o nome na certidão é como se fosse um novo começo de vida para essas pessoas. Sim, é uma potência magnânima, é um movimento solar, digamos assim, porque você brilha, e você brilha formalmente, você brilha com o apoio da Receita Federal. Então veja só, se a Receita Federal e os sistemas de justiça te acolhem, você percebe que sua cidadania é válida. Sim. Então, sua existência importa. Isso é muito importante. É viver a humanidade da maneira mais humana. Isso é um trabalho bonito que a Defensoria tem feito aqui no estado do Maranhão, quase 2 anos, e você é uma das pessoas que atuam nessa área. Como é que está isso de fato? Como é que está essa realidade desses atendimentos? Porque a gente tem os números, parece-me que mais de 700 certidões já foram retificadas. Isso mostra que a demanda, a procura por esse tipo de atendimento, ela existe, né? E, de fato, como é que é a realidade do Estado do Maranhão das pessoas trans, né, das pessoas LGBT? Qual é a necessidade que tem esse acompanhamento especializado, esse direito alcançado? O Maranhão é um estado multifacetado. Então, cada município tem seus movimentos sociais, culturais, históricos. E o que eu posso afirmar para você é que ainda há muitas pessoas que não têm consciência dos seus próprios direitos. Pessoas LGBT+, e eu incluo nisso as pessoas transgêneras. Mas a Defensoria, ela se engaja
de uma maneira louvável para levar não só o conhecimento dos direitos, mas também o acesso a eles. Então, há uma facilidade nessa troca de nomes. Há não muito tempo atrás, há uns 10, 15 anos atrás, era muito difícil. Sim. Muito difícil mesmo, para pessoas diversas, de diversas classes socioeconômicas. Hoje não é mais assim. Então, você levando alguns documentos que não são de difícil acesso na sede da Defensoria Pública ou nos mutirões que acontecem em diversos municípios, você já consegue trocar. E é possível trocar de nome não só para pessoas transgêneras, mas para pessoas cisgêneras também. Só que o grande detalhe é que as pessoas transgêneras elas têm a necessidade da retificação de nome e sexo na certidão de nascimento, que é uma necessidade que não grita fortemente nos aspectos da cisgeneridade. Sim, como é que está assim esse reflexo? Aqui na capital, a gente sabe que o acesso à informação é maior, apesar de ainda, né, algumas pessoas não conseguirem compreender, né, que direito é esse. No interior, vocês têm os mutirões que têm ido aos municípios, mas lá, como é que está essa demanda? Como é que a pessoa chega ao atendimento para vocês? Você participa desses mutirões? Já alguma vez presenciou a chegada da pessoa em busca desse direito e como ela saiu? Eu já participei, principalmente em Imperatriz, e eu fui convidada pelo público interno de Imperatriz, então, defensores públicos estaduais, servidores, colaboradores e estagiários me convidaram para eu fazer o acolhimento das pessoas transexuais, travestis, não binárias, que iam para lá. Então, ver essas pessoas chegando, conversar com elas, de como é que elas souberam que estava tendo esse mutirão. Então, às vezes, elas sabiam dessa informação por meio do Instagram ou do WhatsApp, também por reportagem na televisão. E elas verem que há uma pessoa trans trabalhando no lugar que facilita esse essa cinesia salutar na vida delas. Então elas percebiam assim que a vida presta e que a esperança de fato não está perdida. E é um trabalho que você está à frente junto com os defensores aqui, nesse acolhimento, as pessoas que vão buscar essa retificação. E não é um trabalho que não é só local, né? Já reverbera nacionalmente, Sim. né? E é como se fosse uma mudança estrutural dentro das instituições. E você vê isso como um avanço que não tem mais para onde voltar no tempo, não é? Porque tem muita gente que o preconceito ainda existe, não é, Dávila, né? E aí você vê um processo que está caminhando, lógico que com inúmeros obstáculos, mas essa mudança nas instituições é algo que veio para ficar. A história já está sendo feita. As revoluções, elas acontecem nos detalhes, porque é graças aos detalhes que a gente ganha a vida e perde a vida. Então, a história está sendo feita, como eu havia dito, e mesmo que aconteçam retrocessos políticos por conta dos movimentos nos corpos sociais... Das resistências, né? De compreensão do outro. Sim. Ainda assim, a história vai estar marcada por essa luz, essa abertura. Então, um dos detalhes que mais me orgulha na minha atuação e na identidade da Defensoria Pública do Estado do Maranhão é que eu atuo com os aspectos basilares. Então, eu participo do curso de formação dos novos defensores, faço os programas de educação socioemocional para todo o público interno mensalmente e semanalmente. Então, essas pessoas, elas não só vão saber abordar pessoas LGBT+, com delicadeza, com humanidade, com amabilidade, mas também vão saber abordar outros seres humanos com compassividade. Então, esse trabalho de ventilação das habilidades sociais e emocionais, ele é sine qua non. E promove mesmo o que é considerado indelével.
são esses momentos que o tempo não apaga, porque marcam a gente, sabe? Quando você vê um humano de uma forma humana e você percebe que aquele detalhe ali, aquele contato, por mais breve que tenha sido, marca a vida de alguém, você percebe, bom, a vida realmente vale a pena ser vivida. E é uma mudança, não é? Na forma como, geralmente, o que se tem... instituições, por muito tempo, foram burocráticas no atendimento, sem aquela coisa do olho no olho, do cuidado com o outro, independente de gênero, raça, condição social, não é? Existem até hoje protocolos e um atendimento quase que mecânico das pessoas. Quando você traz essas instituições para uma realidade mais humanizada, não é? Que respeite mais o outro, que procure entender quem é o outro, da onde veio, o que ele pretende ser, dentro daquilo que é legal, que está na lei e que ele tem direito. Isso torna a vida até mais fácil, não é? A convivência entre os seres humanos, essa quebra, esse paradigma duro que se tem de uma sociedade que é machista, racista, preconceituosa de todas as formas. Quando a instituição traz para si, consegue mudar, né, essa atmosfera pesada para um lugar mais leve. E é como se houvesse um destaque de uma lucidez envolta em compaixão, nada cáustica, porque a lucidez, ela nos traz firmeza, mas ela também pode trazer rigidez. Então, quando essa lucidez ela vem acompanhada de compaixão, ela dá um ensejo luminoso, portanto, para a criatividade. Então, por mais que as coisas não fiquem fáceis em alguns momentos, com criatividade a gente pelo menos percebe que elas não estão tão perdidas assim. Às vezes o outro só precisa conhecer um pouco mais sobre o outro para as coisas poderem fluir. Agora, Dávila, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, gente, a gente vai apresentar uma reportagem especial feita pela TV Assembleia sobre a retificação, né, nas certidões de nascimento e o impacto que isso tem de positivo na vida das pessoas. Vamos para o rápido intervalo e já já a gente volta com Toda Mulher. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Hoje a conversa é com a psicóloga organizacional e do trabalho da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a Dávila Jucá. Estamos falando sobre retificação das certidões de nascimento e o impacto que essa ação tem na vida das pessoas que buscam o serviço. Mas antes da gente voltar, né, com essa entrevista maravilhosa, vamos assistir uma reportagem especial produzida aqui pela TV Assembleia sobre a retificação das certidões de gênero, esse trabalho belíssimo que está sendo realizado pela Defensoria Pública do Maranhão. Também conhecer mais histórias, inclusive a Dávila participa dessa reportagem. A gente volta já, fica aí e assiste essa reportagem. Como você se sentiria sendo chamado todos os dias por um nome com o qual você não se identifica? Essa sensação de não pertencimento é o que pessoas como Aldebaran sentem. Eu sendo não binário, para eu ser respeitada, para eu ser acolhida e entendida como o que eu sou, eu preciso de ter o meu nome reconhecido, o meu gênero reconhecido. Eu só existindo enquanto as pessoas vão continuar me lendo mulher, me chamando de ela, e esse lugar me é desconfortável. Aldebaran nasceu biologicamente mulher, mas não se identifica com nenhum gênero. Com orgulho, mostra o documento com o nome que agora se reconhece. Um gesto simples, mas de profundo significado. Eu tenho certidão de nascimento, eu tenho CPF no meu nome, Aldebaran. É uma grande vitória, dá vontade até de chorar. Alice Lira compartilha da mesma alegria. Para ela, a retificação de gênero foi o primeiro passo para viver plenamente. Essa é quem eu sou. Hoje eu posso entrar nos espaços que eu quiser e ser respeitada graças a esse documento. Alice é uma mulher trans. Desde criança se reconhecia como menina, mas o preconceito a impedia de assumir a sua identidade. Hoje, vive como sempre quis. Chegou um momento
de essa identidade não mais caber dentro de mim, de chegar a um ponto de ter que externalizar ela. E aí foi no momento que eu me reconheci enquanto Alice, lá por volta dos meus 16 anos, e a partir daí eu comecei a buscar a retificação de nome e gênero. Mesmo sem se conhecerem, as histórias de Aldebaran e Alice se cruzam na busca por um direito básico, o de existir com dignidade. Ambos passaram pelos mutirões de retificação de gênero realizados pela Defensoria Pública do Maranhão, que garantiram o tão sonhado nome e o reconhecimento legal da identidade. Eu tive o acesso à Defensoria Pública, que tomou meu caso e fez tudo. A Defensoria foi um pilar muito importante para esse processo de retificação, simplificando muito. Inclusive, toda vez que me perguntam sobre esse processo, eu tenho que citar o nome da Natália Tinoco, que é uma das assistentes sociais da Defensoria Pública do Maranhão, que é uma pessoa que acolhe muito o nosso público, nossa comunidade, e faz com que esse processo, que muitas das vezes é tão desgastante e burocrático, em cartórios, em buscar certidões de antecedentes e outros documentos que são necessários, se tornar mais leve. Desde 2018, uma decisão do Supremo Tribunal Federal garante que pessoas trans e não binárias possam alterar o nome e o gênero sem necessidade de cirurgia ou autorização judicial. A medida é um avanço na luta pelo respeito à identidade de gênero no Brasil. Em 2021, a Defensoria Pública do Maranhão iniciou os mutirões de retificação de gênero. De lá para cá, mais de 700 procedimentos já foram realizados em conjunto com outros órgãos no estado. Essas ações alcançaram mais de 60 municípios. Além da luta por reconhecimento, que ganhou força nos últimos anos no Maranhão, o respeito à diversidade também avança. De fevereiro de 2025 até agora, 11 pessoas não binárias conseguiram emitir suas certidões retificadas. Mais do que dados, são vidas que agora seguem mais leves, mais inteiras, sendo chamadas, enfim, por quem realmente são. Aqui na Defensoria Pública nós valorizamos o respeito, a dignidade e a diversidade. Então, baseados nisso, nós começamos em 2021 um trabalho de atuação mais focada para a população trans. E a partir disso, nós atendemos desde então mais de 2.300 pessoas. Outra vida transformada foi a da Dávila Jucá. Mulher trans, ela também enfrentou o peso do preconceito, mas hoje, segura de si, revela ao mundo a beleza de ser quem é. Eu sinto que é uma chance que foi muito bem aproveitada de eu viver a minha vida de maneira plena ou próxima da plenitude, com felicidade, com pertencimento, porque imagina só você não ter permissão de ter um nome. O nome é uma forma de identificar as pessoas, mas nem sempre ele reflete quem elas realmente são. A retificação é uma reparação. Os documentos passam a ser um passaporte para a vida que cada um escolhe viver. Quando eu vou fazer um Pix, é muito feliz eu pagar o Pix e tá lá o meu nome, sabe? Ter os meus documentos retificados é ter a minha existência validada como sendo relevante. Para mim, esse documento não é só um papel, ele diz muito sobre minha identidade, afinal, é a identidade, e para mim ele foi a porta de entrada no meu mundo de direitos. Tá aí, bem legal, não é? O trabalho que é de fato realizado pela Defensoria e que mudou a vida dos personagens, das pessoas que participaram dessa reportagem especial. E você também, não é, Dávila? Tem uma história, não é? Uma história de busca por direitos. Sim. Está aí representando pessoas num espaço que é um espaço muito importante, que além de acolher, consegue oferecer um serviço que é um ponto-chave na vida dessas pessoas. Tu também tiveste uma experiência, né? Como foi tua experiência quando tu decidiu mudar o teu nome, retificar a tua certidão? Eu tive muita urgência de mudar por conta de questões acadêmicas, portanto formais. Então, publicação de artigos, livros, eu precisava mudar com muita urgência. E aí eu busquei um cartório e tive que pagar um valor específico e os meus pais também queriam que eu tivesse urgência com relação a isso.
eles estavam muito preocupados de não dar certo. Então eu sempre tive muito apoio familiar mesmo. Meu pai, minha mãe, minhas tias e toda a minha família. Mas eu recomendo que se busque a defensoria. Essa rapidez também acontece por lá e é gratuito. Há muitas pessoas que não têm condição de arcar com custos específicos, porque há uma mudança de valor de cartório para cartório. Sim. Então, a defensoria ela não vai cobrar valor algum de quem quiser mudar esses documentos. Agora, o que eu posso dizer para você é que essa mudança de nome, ela foi muito bonita, mas a gente precisa ter firmeza no autoconhecimento, no autoamor e se afirmar na vida mesmo. Porque mesmo com os documentos trocados, eu ainda sofri e sofro muito preconceito. Logo no início, eu ia para alguns locais para lazer e eles perguntavam: cadê sua identidade legítima? Como se a identidade que eu estivesse apresentando com o nome Dávila fosse falsa. Validade. Pois é, como se eu tivesse adulterado os documentos. E eu fiquei muito preocupada. E eu andava com a minha certidão de nascimento para apresentar em alguns locais, porque eles achavam de fato que a minha identidade era de mentira e que, inclusive, eles até imaginavam que Dávila fosse nome de homem. Um médico, em uma ocasião específica da minha vida de adoecimento, eu fui à emergência de um hospital e ele colocou no receituário Senhor Dávila. Isso me preocupou muito, porque é uma pessoa que passou por cima dos meus documentos já retificados. Então a gente tem que reforçar muito a nossa rede de apoio, se tiver. Exato, eu ia te falar, a rede de apoio é muito importante. Sorte Muito. de quem consegue ter uma família que acolhe, uma rede que às vezes vai além da família, que são os amigos, Sim. né? Porque a gente imagina que é difícil lidar com todos esses preconceitos que tem aí. A gente está num país onde a violência contra as pessoas LGBTQIA+, é imenso. É um dos países que mais mata e as pessoas não conversam. As pessoas não procuram entender, não tem diálogo, não tem respeito, não tem escuta. Então, a documentação, ela vem para te garantir um direito, a certidão está ali no nome, mesmo assim existem pessoas que querem passar por cima e te acusar de uma ilegalidade, como, por exemplo, um documento falso. Então, uma força que a rede de apoio nos ajuda a ter, ajuda as pessoas a terem, não é? Aquela que te resgata naquele momento que você está triste ali, bora levantar, isso acontece, vamos seguir em frente. E isso é muito importante. Você que é psicóloga, que acolhe também, sabe muito bem disso. Inclusive, qualquer profissional, seja da área da saúde ou não, é um agente de saúde. Porque pode tanto promover acolhimento, como promover traumas. Exato. Então, esse crescimento ou esse movimento deletério, ele vem de diversas profissões. Um defensor público ou defensora pública, assistente social, psicólogo ou psicóloga, tem esse poder de ser uma rede de apoio. Sim. Com intimidade, com desenvolvimento de amizade, ou sem isso. Porque quando você faz um trabalho e você tem compaixão, quando você oferece dignidade, quando o seu movimento é de amabilidade, ou seja, cooperação solidária, você sabe que você está sendo um ponto de luz ali naquela pessoa. E mesmo que vocês não tenham mais contato, fica uma memória salutar. Sim. E isso E um muda. exemplo passa para o outro. Exemplo é o que fica, não é? Sim. Às vezes as pessoas estão falando muito sobre o assunto, mas na prática elas não conseguem, de fato, demonstrar todo esse amor, todo esse cuidado, todo esse carinho, porque a gente não deixa de ser fruto de uma sociedade, não é? E às vezes, sem querer, a gente reproduz em algum momento um preconceito. Isso não é justificativa, viu? É como a gente falou, não é mais uma questão de saber que não pode se informar sobre o quê. É uma questão simples de respeitar o outro, independente de quem seja essa pessoa e de onde ela venha, se ela
a condição financeira, a questão de identidade mesmo. A gente tem que aprender a respeitar as diferenças, homens, mulheres, enfim. O etarismo é um problema, não é? Sim. Então, assim, em vários âmbitos, em várias fases da nossa vida, seja mulher trans, homem trans, enfim, não importa. O que importa é que a gente tem que respeitar o outro. E esse trabalho da defensoria, ele é permanente? O atendimento é permanente, Dávila? Isso. As retificações de nome e gênero, elas não acontecem apenas em mutirões. Sim, então, isso é de saber. segunda a sexta, pode-se procurar a defensoria, que essa pessoa vai receber a luz jurídica relativa ao que ela deseja. Lembrando que não são apenas as pessoas trans, não binárias, são pessoas que querem mudar o nome. Né? Sim. Às vezes tem uma pessoa que tem um nome que não tem nada a ver com ela e que a incomodou e que foi motivo de bullying Sim. a vida toda, do trauma, e aí ela tem a oportunidade de fazer essa mudança também. As discussões sobre nome são tão sensíveis, né? Porque, veja só, quando uma pessoa nasce, ela encontra uma identidade pronta. Sim. Então, ela recebe um nome, ela recebe um gênero e ela já nasce com um sexo, mas ela não nasce com um gênero. Então, ela recebe isso. Ela recebe uma educação sexual de acordo com esse gênero que os pais, mães, acham que ela tem com base no sexo. Ela recebe uma orientação religiosa. Ela recebe pré-noções de orientação afetiva sexual. Então, com o passar do tempo, com o desenvolvimento humano e, portanto, da consciência, e posteriormente da consciência crítica, com as reflexões, ela vai se dando conta do que ela se identifica e do que ela não se identifica. Ela vai percebendo de fato qual é o gênero dela, qual é a orientação afetiva sexual, qual espiritualidade faz sentido para ela, se é que faz sentido. Exatamente. E o nome entra nisso. O nome entra nisso. A gente tem que vestir muito bem o nosso nome. O nome, ele é realmente a capa, digamos assim, da nossa identidade. É a capa, mas também é as paredes, é o telhado, é o chão. O nome é a casa, é um vilarejo. Cabe muita coisa num nome. E que lindo alguém falar teu nome e ser aquele nome que realmente você Sim. entende como você, que Sim. você escuta e você atende o chamado. Isso é por muito isso importante. que eu sempre oriento as pessoas transexuais, transgêneras, travestis, todas as pessoas que queiram mudar de nome. Reflitam muito, muito, com muito amor, muito cuidado sobre o nome que desejam ser chamados ou chamadas, porque nome é coisa séria e ele precisa ter o nosso toque. Entende? Ele precisa ter o nosso toque. Se você quer escolher um nome de ordem religiosa, se você quer escolher um nome que tenha a face do amor da sua mãe, do seu pai, de alguma tia, de algum amigo, escolha sempre com muito cuidado e carinho. Essa é uma escolha que deve ser cirúrgica. Qual a tua mensagem, então, para as pessoas que estão nos assistindo, que gostariam de mudar o nome, independente da identidade, da orientação que elas tenham, mas tem esse desejo? Qual a tua mensagem, Dávila? A minha mensagem é mais existencial. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo de vida, é possível seguir em frente e, aproveitando o presente, desenvolver novos começos, viver novos meios e estabelecer novos fins antes do grande fim, que é a morte. Então, desejo boa sorte. Esse é o meu desejo. Boa sorte para as pessoas transexuais, para as pessoas cisgêneras e para todas as pessoas que me veem, me escutam e me sentem. Porque, graças à boa sorte, a vida sorri para nós e não de nós. E boa sorte para ter sabedoria, porque só com muita sabedoria a gente aprende a retribuir o sorriso. E quando a vida não sorri primeiro, a gente pode sorrir para ela, na esperança dela também sorrir para a gente. É isso mesmo.
Meus parabéns, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa da Defensoria Pública do Estado, viu? Boa sorte para você também nesse caminhar, né? Estamos aqui à disposição quando tiver novidade. Pode vir que Toda Mulher está de portas abertas para a gente conversar mais sobre esse e outros temas. Muito grata, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada também a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até o nosso próximo encontro.